Capítulo 11. O modelo de Milton. A mente inconsciente. A PNL utiliza a palavra inconsciente para significar qualquer coisa que não está na consciência do momento presente. A mente inconsciente é composta de todos aqueles processos mentais que continuam sem nosso conhecimento. A frase mente inconsciente é uma nominalização. O inconsciente não é uma coisa, e sim um processo. Ele lida com todas as profundas funções de sustentação da vida e com todos os processos de pensamento que irrompem na mente consciente, como bolhas estourando na superfície de um lago. A mente consciente é aquilo de que temos consciência, mas, como o mar, ela tem profundezas ocultas que a sustentam. Tendemos a pensar que o pensamento é inteiramente consciente, mas raramente nos engajamos em pensamento consciente. Em vez disso, nos tornamos conscientes de pensamentos que são resultado do processo inconsciente. Isso é facilmente provado. Se o pensar fosse inteiramente consciente, você poderia interrompê-lo quando quisesse. Tente. Não o conseguirá. O processo de pensamento é inconsciente. Percebemos os resultados de forma consciente. Percebemos apenas uma parte muito pequena de nosso processo de pensamento, a parte que tem prioridade suficientemente alta para romper a superfície da consciência. Algumas experiências neurológicas surgem, no entanto, que estamos potencialmente conscientes de tudo o que já nos aconteceu e que essas memórias podem ser disparadas em determinadas circunstâncias. Você provavelmente já teve a experiência de repentinamente lembrar algo de anos atrás que você não só havia esquecido, mas tinha esquecido de ter esquecido. No entanto, sua mente inconsciente o lembrou do fato. Âncoras podem trazer de volta estados e recordações de muito tempo atrás, e é estranho que, à medida que envelhecemos, recordações antigas passem a ser as mais vívidas. A mente inconsciente contém tanto nossos pensamentos, sonhos e aspirações mais valorizados quanto os mais desprezados. A psicologia freudiana tem o subconsciente, ou ID, repleto de material reprimido, mas em PNL é denominado inconsciente em vez de subconsciente, para evitar a implicação de que é sub, embaixo de e de alguma forma inferior ou perigoso. É visto como um tesouro de experiências, recordações e habilidades. Todas as nossas habilidades ocorrem em competência inconsciente. A mente consciente quase não possui habilidades. Pode apenas lidar com 7 mais ou menos 2 pedaços ou blocos de informações de uma vez. A mente inconsciente pode processar muito mais. Toda mudança ocorre no nível inconsciente. Todos percebemos a mudança conscientemente quando estamos prontos. O inconsciente parece ser o reino da emoção. É difícil sentirmos emoções de forma consciente. A parte límbica do cérebro, uma das partes mais antigas da cadeia da evolução, é o centro das emoções. O inconsciente utiliza comunicação indireta em vez de comunicação direta. Ele responde a símbolos e metáforas mais do que a linguagem, expressando-se de formas indiretas, divertidas e com trocadilhos. Como não usa a linguagem diretamente, não processa negativos. Assim, não faça X e faça X são a mesma coisa para o inconsciente, porque X é representado em ambos. É por isso que objetivos expressos no negativo não funcionam bem. Conscientemente queremos evitar algo, mas no nível inconsciente, aquilo que queremos evitar é conscientemente tido como ideia e, portanto, continua a influenciar nosso pensamento. De algumas maneiras, o inconsciente é como um amigo e servente fiel e poderoso, trabalhando nos bastidores para apoiá-lo. Ele merece respeito. Ganhe rapport com seu inconsciente, cuidando de seu corpo e prestando atenção aos insights e às mensagens que ele lhe dá. Sintomas, dor, bloqueios e intuições são todos mensagens que lhe dizem que você precisa agir. Uma vida saudável tem um equilíbrio entre consciente e inconsciente, como uma bela obra de arte. Para viver com graça e equilíbrio, você precisa transformar o poder e a energia do inconsciente com a mente consciente para que lhe dê suporte e lhe nutra. Transe. Como acessamos os recursos do inconsciente? Através do estado de transe. O transe é um estado de consciência com um foco interno de atenção. Quanto mais você focaliza o mundo interior de seus próprios pensamentos e sentimentos,
menos atenção dá ao mundo externo. Quanto mais profundamente você entrar em transe, mais profundamente irá internamente, até que no limite do transe você adormece. Assim, o transe não é um estado de tudo ou nada. Ao passarmos pelo dia, prestamos atenção no mundo interno ou no externo, dependendo de nossas atividades e humor. Entramos e saímos de transe. O transe é um tipo de estado conhecido como downtime em PNL. O downtime é quando você está predominantemente prestando atenção no mundo interno. Uptime é quando você está predominantemente prestando atenção no mundo externo. O sono é o downtime extremo. O mundo externo não mais existe para você e o mundo interno dos sonhos parece ser completamente real. A consciência normal acordada é uma mistura sem costuras de uptimes e downtimes. Uptime e downtime não são nem bons nem ruins em si mesmos, depende do que estiver fazendo. Atravessar na rua, dar uma palestra, calibrar a fisiologia e praticar um esporte são todas atividades uptime, especialmente atravessar a rua. Planejar, trabalhar, resultados, fantasiar, jogar xadrez, meditar e relaxar são principalmente atividades downtime. O transe é também uma espécie de estado hipnótico. Hipnose significa sono. Uma pessoa que está em transe pode parecer estar dormindo para o mundo externo, mas a experiência subjetiva de alguém em transe é um estado rico e criativo de consciência interna. Pessoas em transe estão mais acordadas para si mesmas. A versão popular de hipnose, com uma figura parecida com um mago dominando um cliente indefeso, é pura ficção. A hipnose não pode controlar ninguém e não pode obrigar uma pessoa a fazer algo que vá contra sua moral e seus valores importantes. A maior habilidade do hipnotizador de palco é a de selecionar as pessoas que desejam subir ao palco e entreter o restante da plateia. Transe e hipnose ajudam pessoas a aprender sobre si mesmas e a se expressarem melhor. Indicações de transe. O transe possui vários marcadores fisiológicos. Os mais comuns são relaxamento muscular. Pessoas em transe geralmente se movem muito pouco. Seus movimentos podem ser mais lentos do que o normal e ter uma qualidade fluida. Também são capazes de ficar imóveis por longos períodos. Às vezes, isso resulta em catalepsia, estado em que os músculos estão equilibrados e a pessoa pode manter a mesma posição do corpo por longos períodos sem se cansar, porque não estão tentando mantê-la conscientemente. Qualidade de voz mais profunda. Como os músculos da garganta estão relaxados, a voz terá um timbre mais profundo. Relaxamento dos músculos faciais. As linhas da face se suavizarão à medida que os músculos se relaxarem. As linhas da testa não serão tão pronunciadas e os músculos sob os olhos se relaxarão. Pulso e respiração mais lentos. À medida que os músculos se tornam mais relaxados, o batimento cardíaco e o pulso diminuem. Isso pode ser visível ao observarmos a artéria carótida no pescoço. A respiração também se tornará mais lenta. Mudança de acesso visual. Uma pessoa em transe está dando atenção à experiência interna e, assim, seus olhos provavelmente ficarão desfocados ou fechados. Reflexos mais lentos ou perda dos reflexos. Os reflexos de engolir e piscar ficam mais lentos e a pessoa engolirá e piscará, se seus olhos estiverem abertos, muito menos do que o normal. Provavelmente também demonstrará menos o refluxo de susto, tensão muscular no pescoço, ombros e mãos, respiração mais rápida em resposta a um barulho forte. Uma sensação subjetiva de conforto. O transe geralmente é um estado preguiçoso, relaxado. Além dos sinais visíveis do transe, há também sinais fisiológicos que podem ser medidos com o equipamento adequado. O neurotransmissor cerebral acetilcolina domina em vez da norepinefrina. Um eletroencefalograma EEG mostrará ondas teta-dominantes. Ondas cerebrais são divididas em 4 classes: beta, pensamento ativo; alfa, relaxamento; teta, transe e delta, sono. Também pode ocorrer o seguinte durante um transe: amnésia, esquecimento do que ocorreu durante o transe; anestesia, deleção de dor e desconforto; alucinação positiva, ver algo que não está lá; ou negativa, não ver algo que está lá.
Catalepsia, tensão muscular equilibrada com o corpo podendo manter a mesma posição por longos períodos sem desconforto. Regressão, volta ao tempo e se comportando e sentindo de maneira mais infantil. Desorientação no tempo, experiência de tempo passando muito mais depressa ou mais lentamente do que o normal. Essas reações são às vezes consideradas como sendo fenômenos hipnóticos especiais, mas podem ser observadas todos os dias e você provavelmente as experimenta regularmente. Amnésia simplesmente significa que você esquece. Isso ocorre com frequência quando imergimos profundamente em uma experiência e então não nos lembramos dos detalhes quando emergimos. Para nos lembrarmos, precisamos voltar àquele estado alterado. A anestesia ocorre frequentemente quando um atleta se confunde e não percebe porque está envolvido no jogo. A contusão só dói depois. A dor desaparece quando estamos profundamente entretidos em uma atividade. Para onde vai? Nós temos alucinações quando nuvens se tornam rostos. Temos alucinações negativas quando não podemos encontrar as chaves do carro que estão na mesa bem à nossa frente. Podemos olhar diretamente para elas e não vê-las. Não fomos hipnotizados, estamos apenas sujeitos a um transe normal do dia a dia. Catalepsia pode ser vista quando uma pessoa está profundamente envolvida assistindo à televisão. Pode esticar a mão para pegar uma bebida e depois esquecê-la, porque está entretida com a ação na tela. Sua mão permanecerá parada a meio caminho de sua boca. Então, repentinamente acordará e tomará um gole. Regressão ocorre sempre que agimos de forma infantil, sob influência de forte emoção. A distorção de tempo é uma ocorrência do dia a dia. Situações entediantes parecem se estender infinitamente. Experiências excitantes e agradáveis parecem terminar cedo demais. Jogar um game de computador é quase sempre uma experiência que distorce o tempo. Passam-se horas no que parece minutos. Transe diário. Entramos e saímos de transe ao longo do dia. Estamos em transe leve sempre que focalizamos nossa atenção para dentro e damos mais atenção ao nosso mundo interno do que ao externo. Às vezes, voltamos ao presente com um susto e percebemos que estivemos entregues a devaneios. O transe é um estado excelente para muitas atividades: meditar, relaxar, fantasiar e planejar. É geralmente um estado repousante e relaxante. Também entramos numa espécie de transe quando estamos com o piloto automático ligado, fazendo coisas do dia a dia, nos vestindo, tomando café da manhã e indo para o trabalho. Podemos realizar atividades complexas enquanto estamos em transe. Nosso inconsciente cuida de nós. Mesmo assim, é preocupante pensar que enquanto você dirige pelas ruas de uma grande cidade, muitos de seus colegas motoristas estão em transe. Também podemos ser sugados para transes do dia a dia que não são tão agradáveis e úteis. Algo acontece, ficamos aborrecidos e desdobramos as consequências em uma série de fantasias que nos deixa ainda mais aborrecidos. O gatilho pode ser qualquer coisa, qualquer ofensa real ou imaginária. Nosso mal-estado resultante pode não dizer tanto respeito ao que aconteceu quanto a nossos pensamentos sobre o que aconteceu ou poderá acontecer. Podemos entrar em transe e reagir a nossos pensamentos e sentimentos internos, não ao mundo real. Esses transes do dia a dia podem ser cansativos e, na pior hipótese, obsessivos. A preocupação é um bom exemplo de transe do dia a dia desprovido de recursos. Preocupamos-nos com nossa própria imaginação com relação ao que poderia ter acontecido, não com o que efetivamente aconteceu. Geralmente, nada. Esses transes do dia a dia sem recursos são às vezes chamados de fugas. Você sabe que entrou em uma de suas fugas habituais quando sente que não está no controle. Você não está obtendo o que quer e parece que outros são culpados. Você está preso em seus próprios pensamentos e sentimentos e é difícil adotar uma terceira posição. Sua imaginação o suga de volta como areia movediça e tudo parece terrivelmente familiar. É difícil sair de uma dessas fugas uma vez que tenha começado. É melhor estar consciente das âncoras que o levam a elas e então fazer logo de início a escolha de não entrar ali. Também entramos em uma espécie de transe quando estamos feridos ou em choque.
Sentimos-nos atordoados ou confusos e incapazes de nos concentrar. Nossas mentes estão tentando processar a situação e nosso pensamento consciente está disperso e desfocado. Se você tiver sofrido um choque, a melhor coisa a fazer é deixar que sua mente divague, deixar que seu inconsciente ordene as informações e você encontrará uma resposta sem ter que pensar nisso conscientemente. Linguagem de transe ou linguagem hipnótica. O modelo Milton é um conjunto de padrões de linguagem utilizado para induzir transes ou um estado alterado de consciência e utilizar recursos do inconsciente para realizar mudanças desejáveis e solucionar problemas difíceis. Foi modelado por Richard Bandler e John Grinder, a partir de Milton Erickson, em 1974, por sugestão de Gregory Bateson. Os resultados foram publicados em dois livros: Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D., volume 1, 1975 e volume 2, 1977, ambos publicados pela Meta Publications. Milton Erickson. Milton Erickson, de 1901 a 1980. Foi um terapeuta excepcional, tendo sido pioneiro na abordagem à hipnoterapia, que ainda leva o seu nome, hipnoterapia ericksoniana, e é praticada em todo o mundo. Embora confinado a uma cadeira de rodas durante a parte final de sua vida, Erickson continuou a ser extremamente ativo e animado, atendendo muitos clientes, escrevendo, viajando, ensinando e dando seminários. Sempre foi generoso com seu tempo e seu conhecimento. A abordagem de Erickson foi muito mais permissiva do que os estilos anteriores de hipnoterapia. Ele usou um método naturalista e flexível para a indução de transe que trabalhava com o cliente, não no cliente. Variava sempre sua abordagem dependendo do problema e da personalidade individuais do cliente. Esse estilo coloca exigências maiores sobre os terapeutas, não podem usar o mesmo roteiro para todos. Erickson coletava informações sobre o cliente através de perguntas e observações para descobrir o que queriam e que tipo de pessoas eram. Então, saberia a melhor maneira de induzir o transe para aquela pessoa que podia trabalhar com ela em seus próprios termos. Erickson não reconhecia a resistência. Usava tudo o que o cliente dizia e fazia para ajudá-lo a acessar recursos. Resistência, dizia, é apenas o resultado de não ser suficientemente flexível como terapeuta. Acreditava que todos podiam entrar em transe. Desde então, demonstrou-se que, embora algumas pessoas o façam com mais facilidade que outras, entrar em transe é uma habilidade que se torna mais fácil com a prática. Resultados estatísticos que alegam mostrar que algumas pessoas não podem ser hipnotizadas apenas comprovam que algumas pessoas não podem ser hipnotizadas pelos métodos abordados naquele estudo. Erickson sempre se encontrava com os clientes no modelo de mundo deles e acreditava que já possuíam todos os recursos de que necessitavam, apenas não sabiam como acessá-los. Via seu trabalho como uma maneira de colocá-los em contato com seus recursos e dar a eles mais escolhas. Supunha que, se lhes fosse oferecida uma escolha melhor, optariam por ela. As pessoas fazem as melhores escolhas que podem, dando o que sabem no momento. A abordagem de Erickson é agora amplamente aceita como sendo a mais eficaz para a hipnoterapia. Erickson era extremamente pragmático. Não estava interessado em classificação e diagnóstico, e sim em obter a mudança desejada pelo cliente. Sua linguagem hipnótica era habilidosa e multinível. Era excelente em metáforas e ia ao cerne do problema do cliente. Era também um observador arguto, sendo capaz de calibrar mudanças muito pequenas na fisiologia do cliente e de entendê-las. As ideias, os valores, as crenças e as habilidades de Erickson tiveram um profundo efeito na maneira pela qual a PNL se desenvolveu. Os seminários originais da PNL foram construídos em torno da hipnose, utilizando os padrões de linguagem de Erickson, o modelo Milton e o metamodelo. Os padrões do modelo Milton foram modelados com base nos que Erickson utilizou com seus clientes. O modelo Milton foi o segundo modelo da PNL a ser publicado após o metamodelo. Reequilibrou a PNL que, à época, pensava em direção a perguntas específicas do metamodelo e um elaborado trabalho consciente de objetivos.
O modelo Milton tornou possível o trabalho com transe e estados alterados, parte essencial do trabalho com a experiência subjetiva. O metamodelo segmenta a linguagem para baixo, tornando-o mais específico. Modelo Milton segmenta a linguagem para cima, tornando-a mais geral. No metamodelo, move-se da estrutura profunda para a estrutura superficial, desafiando deleções, distorções e generalizações. No modelo Milton, move-se da estrutura superficial para a estrutura profunda, gerando deleções, distorções e generalizações. No metamodelo, preocupa-se com trazer experiência e significado para o consciente. No modelo Milton, preocupa-se com recursos inconscientes. No metamodelo, lida com os resultados de uma busca transderivacional. No modelo Milton, provoca uma busca transderivacional. O metamodelo lida com meios precisos. O modelo Milton lida com compreensões gerais. O metamodelo acessa a compreensão consciente. O modelo Milton acessa recursos inconscientes. De algumas maneiras, o modelo Milton é o espelho do metamodelo. O metamodelo mergulha na vaga estrutura superficial para encontrar a estrutura profunda e a experiência sensorial por trás dela. O modelo Milton deliberadamente gera estrutura superficial vaga para dar ao ouvinte a maior quantidade de escolha possível na escolha de uma estrutura profunda e experiência sensorial que se equipare às palavras. Assim, os padrões do modelo Milton acompanham a realidade do ouvinte. São vagos o suficiente para significar seja o que for que se deseja que signifiquem. Todos os padrões do metamodelo são usados no modelo Milton, ao contrário. No metamodelo, você desafia deleções, distorções e generalizações para tornar sua linguagem mais clara. No modelo Milton, você usa deleções, distorções e generalizações para tornar sua linguagem vaga, para que o cliente tenha liberdade para acessar seus próprios recursos inconscientes. Padrões do modelo Milton levam os clientes a fazerem uma busca transderivacional para encontrar o significado correto para eles. Os padrões de linguagem do modelo Milton são usados para acompanhar e conduzir o cliente a um estado alterado no qual terá acesso a mais recursos, distrair a mente consciente, acessar recursos inconscientes. Padrões do modelo Milton. Todos os padrões do metamodelo podem ser usados para induzir transe e provocar uma busca transderivacional. Deleções. Deleção simples. Você pode aprender confortavelmente. A deleção permite ao cliente pensar em o que e como é mais apropriado aprender. Índice referencial não especificado. Haverá pessoas que significaram muito para você e que lhe ensinaram muito. O cliente sabe quem são e pensará nelas. Verbo não especificado. À medida que fizer sentido disso de sua própria maneira. Isso permite ao cliente compreender da maneira que melhor lhe convém. Comparação. Você se sente mais relaxado. Essa forma de palavras permite que o cliente relaxe no ritmo que melhor lhe convém. Julgamento. É bom recordar todas as vezes em que foi bem sucedido. Isso torna mais fácil para o cliente recordar aqueles momentos. Distorções. Equivalentes complexos. À medida que fecha os olhos, você se torna mais confortável. Fechar os olhos torna equivalente a ficar mais confortável. Leitura mental. Você é facilmente capaz de fazer sentido disso à medida que se torna mais curioso sobre exatamente o que você irá aprender. Isso sugere uma curiosidade natural que ajudará o cliente. Nominalização. À medida que se aprofunda no relaxamento e seu conforto aumenta, a facilidade de sua aprendizagem pode se tornar uma fonte de deleite. Essas nominalizações são de tal forma multinível que levam a mente consciente a uma série de buscas transderivacionais. Não tem qualquer informação específica, assim o cliente faz sentido delas da forma que melhor lhe convier. Causa-efeito. Ao respirar profundamente e com facilidade, cada respiração o deixará cada vez mais relaxado. Causa-efeito. Liga o que está acontecendo naturalmente, acompanhando com o resultado que você deseja, conduzindo. A causa-efeito é a transição entre o acompanhamento e a condução. Pressuposição.
Não sei se você se sentirá mais relaxado antes ou depois que fechar os olhos. Isso pressupõe o resultado: fechar os olhos. Outras pressuposições são: você quer aprender alguma coisa diferente agora? Você aprendeu alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa? Não entre em transe ainda. Você entrará em transe. Generalizações universais. Tudo que sabe está disponível a você em algum lugar de seu inconsciente. Usando universais, o modelo Milton impede quaisquer limites autoimpostos. Operadores modais de necessidade. Você não deveria se limitar se deseja ser o melhor que puder. Você deve agarrar a oportunidade. Operadores modais são usados para sugerir regras potencializadoras para a ação. Operadores modais de possibilidade. Você pode se tornar mais bem-sucedido. Você é capaz de ir mais fundo em sua experiência. Esses operadores modais estabelecem um quadro permissivo de empowerment. Utilizando o modelo Milton. Existem três fases no modelo Milton. 1. Acompanhar a experiência da pessoa e levá-la a um estado alterado, transe. 2. Distrair a mente consciente. 3. Acessar recursos inconscientes. Acompanhar a experiência da pessoa. A maneira mais fácil de acompanhar é descrever a experiência sensorial contínua da pessoa, o que está ouvindo, vendo e sentindo. Você descreve o que tem que estar lá, retratando tudo em termos habilidosamente vagos. Ao fazê-lo, você começa a conduzir chamando a atenção da pessoa para a sua experiência interna, para que entre em transe mais completamente. Use um tom suave que mantenha a pessoa em um estado relaxado e de paz. Também é útil falar no ritmo de sua respiração. Ao sentar-se ali, confortavelmente na cadeira, e ao ver o jogo de luz na parede e ouvir minha voz, você pode se permitir relaxar cada vez mais, enquanto começa a imaginar. Observe palavras como enquanto e ao. Elas ligam os pensamentos suavemente um ao outro, oferecendo uma experiência sensorial ininterrupta. Também implicam causa e efeito fraca. Você pode sugerir padrões mais fortes de causa e efeito que levam ao transe com palavras que implicam tempo, como quando, durante, antes e desde. Por exemplo, antes de entrar em um estado relaxado e ao se tornar mais e mais confortável, apenas acomode-se em sua cadeira e comece a pensar em algo sobre o qual gostaria de aprender mais. E quando estiver pronto, distraindo a mente consciente. A segunda fase do modelo Milton utiliza uma linguagem completa, multinível e ambígua para engajar a mente consciente em buscas transderivacionais. Há uma série de padrões para realizar isso. Ambiguidade fonológica. Usar palavras diferentes que têm o som parecido, por exemplo, here e here. Minhas palavras, e à medida que sua mente começar a wonder. Outros exemplos são insecurity, right, right, right. E é claro, a ambiguidade fonológica favorita de vendas. Bye bye. Now. Já deve saber o que quer. Ambiguidade sintática. Aqui, uma palavra é usada e o contexto não torna claro qual a sua função. Essa forma de ambiguidade geralmente consiste em um verbo mais ing, ando, de forma que pode ser algo diferente de um verbo, por exemplo, desafiando padrões de metamodelo. Você os desafia ou eles o desafiam. Fascinando pessoas em seu entorno. Você as fascina ou elas lhes são fascinantes? Ambiguidade de escopo. Esse padrão obscurece o quanto de uma sentença é referido por uma de suas frases, por exemplo, falando com você como pessoa inteligente. Quem é a pessoa inteligente? Eu ou você? Ou ambos? Jovens homens e mulheres. São as mulheres ou os homens que são jovens? Ou ambos? Clientes que pensam que nossos garçons são mal educados devem falar com o gerente. Visto no restaurante de um hotel. Ambiguidade de pontuação.
Essas ambiguidades são criadas ao se fundirem duas sentenças separadas em uma só. Podem levar muito tempo para entender no mundo real, você provavelmente não as perceberia. Outro exemplo: há muitas coisas que não sei se você pode aprender isso hoje. Duplo vínculo. Essas oferecem uma escolha, mas dentro de um conjunto pré-determinado de opções. Seja o que for que você escolher, estará coberto. Por exemplo, você pode querer aprender algo agora ou mais tarde, ou nunca, não importa. Não sei se você quer fechar os olhos ou mantê-los abertos. Pode fazer qualquer das duas coisas para entrar em transe. Além de todos esses padrões, todos os padrões de deleções, distorções e generalizações do metamodelo são ambíguos e manterão a mente consciente completamente ocupada em busca de transderivacionais, acessando recursos inconscientes. Os padrões do modelo Milton são projetados para oferecer muitas escolhas ao cliente. Também dão ao cliente sugestões para acesso a recursos inconscientes, que não serão interpretadas como ordens. O cliente pode escolher se e como o fará. Postulados conversacionais. Esta é uma forma de pergunta que convida a uma resposta sim ou não, na superfície, mas que pode ser entendida como um comando em um nível mais profundo. Evita dar instrução direta e oferece uma escolha de resposta. Por exemplo, você pode imaginar isso? Você sabe relaxar? Você sabe que horas são? Perguntas finais. Uma pergunta final é uma que é acrescentada ao final de uma afirmação, de forma que convida à concordância. Se fizer várias seguidas, elas estabelecerão o que se chama de um conjunto de sim, no qual a pessoa que responde se acostuma a concordar, e isso faz com que seja mais fácil concordar com a sugestão seguinte, por exemplo. Você pode relaxar, não pode? Isso foi fácil, não foi? Essas perguntas finais são fáceis de usar, não são? Você seria capaz de usá-las com facilidade, não seria? Perguntas finais também podem ser utilizadas para confundir e distrair a mente consciente e orientar a pessoa de modo diferente no tempo. Por exemplo, você pode mudar isso, não pode? Você esteve em transe, não está? Isso é um problema, não foi? Perguntas embutidas. São perguntas indiretas que surgem no fluxo da conversa. A outra pessoa responde internamente como se a pergunta tivesse sido feita de forma direta. Por exemplo, eu fico imaginando se você sabe o que o está incomodando. Não sei se você vai me dizer quando foi a última vez em que aprendeu algo com facilidade. Comandos embutidos. Comandos também podem ser embutidos em uma sentença mais longa. Não sei se você entrará em transe dentro de poucos momentos. Fique confortável. As pessoas aprendem facilmente como relaxar e acessar recursos inconscientes. Perguntas e comandos embutidos precisam ser destacados do restante da sentença de alguma forma. Caso contrário, não terão qualquer impacto. Use marcação analógica para indicar comandos ou perguntas embutidas, aumentando ou diminuindo o tom de voz para aquela parte da sentença, fazendo uma ligeira pausa após ter dado o comando ou feito a pergunta, alterando seu tom de voz, tornando-o mais grave ou agudo para a parte da sentença que você quer destacar, esticando ou comprimindo as palavras que deseja destacar, abaixando um pouco seu tom de voz no fim de um comando ou elevando-o no final de uma pergunta, usando uma âncora visual como um gesto para destacar as palavras. Estes são os equivalentes a pôr palavras em itálico para chamar a atenção especial da mente inconsciente do cliente. Citações. Esse padrão frequentemente oferece uma sugestão ou ideia como se viesse de outra pessoa e, portanto, você não tem responsabilidade por ela. Por exemplo, Milton Erickson costumava dizer que todo mundo podia entrar em transe. Minha amiga Elizabeth foi capaz de aprender vários idiomas em transe. Minha irmã certa vez encontrou uma pessoa que havia viajado para a Índia, onde um homem santo lhe contou esta história. Metáfora. Histórias, analogias e parábolas são a melhor forma de acessar recursos inconscientes
E Erickson era mestre em contar histórias que não só engajavam o cliente, mas também continham a chave para a solução de seus problemas. E então, à medida que a história se resolvia, o cliente era capaz de trazer os recursos sugeridos na história para sua própria situação. Um uso simples da metáfora no modelo Milton é o que se chama de violação restricional, onde objetos são creditados com poderes que não possuem. Isso é usado extensivamente em contos de fadas e lendas, por exemplo. As paredes têm ouvidos. Veja como o tempo voa. Fique quieto e deixe que a sala lhe conte seus segredos. Política, vendas e propaganda. O modelo Milton tem suas raízes na terapia. Quando um cliente visita um hipnoterapeuta, está admitindo que não tem recursos conscientes para resolver o problema. Em transe, com a ajuda do terapeuta, pode encontrar os recursos de que necessita. Mas os padrões de linguagem do modelo Milton não se restringem ao consultório do hipnoterapeuta. São a linguagem natural da política, da propaganda e de vendas. Entrevistas com políticos são uma batalha entre o entrevistador, que tenta usar o metamodelo, e o político, que tenta se ater ao modelo Milton. Frequentemente, o político não pode ser específico porque não sabe as respostas, mas precisa ser específico o suficiente para satisfazer o entrevistador e vago o suficiente para permitir espaços de manobra. Se você deseja bons exemplos de linguagem vaga do modelo Milton, é só olhar e ouvir propaganda. Anunciantes não sabem quem lerá suas ofertas e, portanto, têm que torná-las relevantes para o maior número de pessoas possível. Vendedores também utilizam padrões do modelo Milton. Às vezes, os padrões lhes são ensinados para ajudá-los a aumentar as vendas, como se o cliente tivesse que ser colocado em transe para que compre um produto para início de conversa. Padrões do modelo Milton são parte importante da mensagem de vendas. No entanto, acredito ser bastante dúbio e antiético utilizá-los para tentar confundir o cliente e manipulá-lo para uma situação ganha-perde. Vender diz respeito a descobrir os valores do cliente e apresentar os benefícios do produto ou serviço, não é a respeito de tentar enganar o cliente. Como sempre, o conhecimento exige responsabilidade. Plano de ação: 1. Assista a um programa de atualidades na televisão. Observe os padrões de linguagem da pessoa que está sendo entrevistada ao alcançar um equilíbrio entre dar detalhes suficientes ao mesmo tempo em que mantém suas opções abertas. 2. Assista ao filme Holy Smoke no vídeo, mesmo que já o tenha visto. Observe como a linguagem utilizada pela personagem representada por Kate Winslet a respeito de seu grupo é repleta de padrões do modelo Milton. 3. Faça um pequeno pêndulo atando uma arruela de metal à ponta de um barbante. Amarre a ponta ao seu polegar e apoie seu cotovelo na mesa para que a arruela esteja livre para balançar em qualquer direção sobre a mesa. Esse arranjo é conhecido como pêndulo de Chevreul. Mantenha sua mão firme e deixe que a arruela pare de oscilar. Agora, imagine a arruela balançando da direita para a esquerda. Não a faça balançar, apenas imagine-a se movendo. A maioria das pessoas verifica que ela logo começa a oscilar naquela direção. Agora imagine que esteja balançando para frente e para trás. Você verificará que dentro de aproximadamente 1 minuto, a arruela terá mudado a direção de sua oscilação. Agora imagine que a arruela esteja parada novamente. Ela deve parar após alguns momentos. O que está acontecendo? Você não está movendo a arruela conscientemente. E assim, seu inconsciente está produzindo micromovimentos musculares que fazem o pêndulo oscilar. Você está produzindo um resultado físico verdadeiro em seus músculos apenas com o pensamento. Como poderia acessar esse substancial poder com mais frequência? Suponha que estivesse constantemente enviando mensagens positivas a si mesmo e se visualizando como pessoa poderosa e valorosa. Adivinhe que tipos de resultados sua mente inconsciente provavelmente manifestaria no mundo externo? 4. O uptime precisa de um equilíbrio de downtime. Alguns minutos de relaxamento e transe durante um dia de trabalho podem nos tornar mais criativos. Se você ainda não reserva uma pequena quantidade de tempo a cada dia para relaxar,
Talvez através da meditação, então, considere fazer do próximo exercício parte de seu dia. Você pode realizá-lo sempre que sentir necessidade de relaxar e de recarregar suas baterias mentais, ou quando quiser que sua mente inconsciente revolva um problema ou surja com algumas ideias. Faça-se confortável, sentado em uma cadeira com os dois pés firmes no chão ou deitado de costas. Não cruze as pernas ou os pés. Decida de antemão quanto tempo vai levar relaxando. Decida que voltará ao presente depois de passado certo tempo ou coloque um despertador para acordá-lo. Decida se vai relaxar ou se deseja que seu inconsciente seja criativo em um transe. Se quiser algumas ideias, então pense na situação para a qual deseja respostas antes de começar a entrar em transe. Respire fundo algumas vezes. Prenda a respiração um pouco e expire 2 vezes mais tempo do que levou para inspirar. Comece por descrever 3 coisas que pode ver. Por exemplo, enquanto estou aqui sentado, posso ver o padrão do papel de parede, posso ver o tapete no chão e a luz do sol entrando pela janela. Então descreva 3 coisas que pode ouvir. Por exemplo, posso ouvir os sons dos carros na rua lá fora, posso ouvir o som de minha respiração e posso ouvir a voz da pessoa falando na sala ao lado. Por fim, descreva 3 coisas que pode sentir. Por exemplo, posso sentir o peso de meus pés no chão, o calor de minhas mãos e a pressão da cadeira contra as minhas costas. Então descreva 2 coisas que pode ver, 2 que pode ouvir e 2 que pode sentir. Isso estabelece o ritmo de sua experiência presente. Depois descreva uma coisa que pode ver, uma coisa que pode ouvir e uma que pode sentir. Agora feche os olhos e veja o quão preto você pode fazer seu campo visual ficar. Concentre-se em torná-lo o mais preto possível. Sinta a parte de seu corpo que está mais confortável e imagine aquela sensação como se fosse calor se espalhando lentamente por todo o seu corpo. Sinta aquele calor e aquele conforto se espalhando pelo seu corpo e relaxe. Deixe que sua mente vagueie, imagine da maneira que quiser até que você decida voltar ao momento presente ou seu despertador ou trouxer de volta. Não importa se adormecer por alguns minutos. Se tiver dificuldade em dormir à noite, então esse é um meio excelente de superar esse problema. 5. Anote seus transes do dia a dia que não são produtivos. Observe quando você começa a sentir-se negativo como resultado de sua própria imaginação ou quando a sensação negativa for mais extrema do que a situação real justificaria. O que dispara isso? Uma vez conhecendo os gatilhos, haverá um momento de escolha quando poderá se perguntar: eu realmente quero entrar nesse transe negativo de novo? O que acontece nesses transes negativos? O que você vê, ouve e sente internamente que suscita essas emoções? Uma vez que reconheça que está em uma dessas fugas, terá um precioso momento de escolha quando poderá decidir ficar ou sair. Volte ao presente e observe como isso é mais agradável e produtivo do que afundar-se na areia movediça da fuga negativa.